Era uma vez um rei que tinha 12 lindas filhas. As 12 princesas viviam juntas em um grande e lindo quarto. O rei protegia suas filhas com seu coração, e quando elas iam dormir à noite, ele não as deixava sair do quarto até o dia seguinte. Mas todas as manhãs, elas acordavam com algo muito estranho. Os sapatos das princesas estavam todos desgastados, como se tivessem dançado a noite toda. O rei tinha que comprar sapatos novos para elas todos os dias. Mas isso de nada adiantava. Nem o rei, nem nenhum outro homem do castelo conseguia resolver o mistério dos sapatos. Como um par de sapatos pode estar tão desgastado em apenas uma noite? Vossa Majestade, nós não entendemos. E então disse o rei: Quem conseguir resolver o mistério dos sapatos poderá casar-se com uma das minhas filhas, se tornará o meu genro e será rei quando eu morrer. Mas ele tem apenas 3 dias e 3 noites para resolver o mistério, senão passará o resto da sua vida na prisão. Jovens do reino e até príncipes de outros lugares vinham para tentar resolver o mistério. Eles ficaram vigiando a saída do quarto das 12 princesas durante dias, mas mesmo assim não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Os sapatos continuavam desgastados todas as manhãs. E então, um jovem muito caridoso decidiu tentar e saiu rumo ao castelo. No caminho, ele encontra uma senhora muito pobre. Meu querido jovem, eu estou com muita fome. Poderia me dar um pedaço de pão? O jovem deu toda a comida que tinha em sua bolsa para a velha senhora. E ela ficou muito feliz, pois os homens que por ali tinham passado não deram sequer uma migalha a ela. A senhora então percebeu que ele era um jovem especial e então resolveu presenteá-lo com uma capa mágica. Pegue esta capa mágica. Quando usá-la, ficará invisível. Quando for meia-noite, ponha a capa. Fique invisível e entre no quarto das princesas. Dessa forma, você conseguirá resolver o mistério. Mas cuidado! Não beba nada que elas lhe oferecerem. O jovem então pegou sua capa mágica e partiu rumo ao castelo. E chegando lá, disse que finalmente iria resolver o mistério dos sapatos. No primeiro dia de guarda, a princesa mais velha ofereceu a ele um copo de limonada. Você deve estar com sede. Preparamos uma limonada para você. Pegue! O jovem esqueceu o conselho da velha senhora e bebeu. Logo depois, ele começou a ficar muito sonolento e caiu no sono, dormindo a noite toda no quarto que haviam preparado para ele. Na manhã seguinte, o jovem então percebeu o que havia acontecido e ficou em pânico. Eu deveria ter usado a capa mágica e ter entrado no quarto da princesa. Na segunda noite, o jovem então novamente estava lá fazendo guarda. Dessa vez, uma outra princesa apareceu com um copo de suco. E o jovem, se sentindo tão cansado fazendo guarda, sem pensar, acabou bebendo todo o copo de suco que a princesa havia oferecido a ele. E é claro, mais uma vez caiu no sono. Na manhã seguinte, ele então finalmente lembrou das palavras da velha senhora. Mas cuidado! Não beba nada que elas lhe oferecerem. Deve ter um sonífero na bebida que a princesa me deu.
Naquele momento, o rei chegou e disse a ele: 2 dias se passaram e ainda não resolveu o mistério dos sapatos. Se não fizer isso hoje, você terminará na prisão e ficará lá para o resto de sua vida. O rei foi embora, e o jovem então teria que resolver o mistério naquela noite. Em sua última tentativa, lá estava o jovem fazendo guarda. Dessa vez, a princesa mais nova apareceu com um suco de laranja, mas o jovem agora já sabia. Ele pegou o copo, agradeceu a princesa, e quando ela saiu, ele jogou todo o suco fora. E então ficou de pé a noite toda. O tempo passou e logo já era meia-noite. Ele então colocou a sua capa mágica e ficou invisível. Silenciosamente ele abriu a porta e não acreditou no que estava vendo. Todas as princesas estavam com vestido de baile, maquiadas e com o cabelo feito, e usando o par de sapatos novos. Vamos ver se ele já dormiu. Uma das princesas abriu a porta e olhou para fora. E outra princesa escutou atrás da porta. E então ele começou a roncar para enganar as princesas. As outras irmãs, então, empurraram a cama e bateram 3 palmas. E onde estava a cama, uma passagem secreta se abriu. O jovem não acreditava no que estava vendo. E então entraram todas na passagem secreta. E é claro, ele a seguiu. A passagem secreta levava a uma escada com uma descida de 100 degraus. Enquanto desciam, sem querer, o jovem pisou na saia de uma das princesas. Alguém pisou na minha saia. Ah, imagina! Foi sua imaginação. Quando as escadas terminaram, elas chegaram a uma floresta que tinham árvores com galhos prateados. O jovem quebrou um galho e continuou seguindo as princesas. Depois de uma longa caminhada, elas pararam na margem de um rio. No rio, haviam 12 botes em forma de cisnes, e neles, 12 príncipes esperando as princesas. Elas subiram nos botes e o jovem entrou no último deles. O bote parece mais pesado, como se mais alguém estivesse dentro dele. Estranho. Ah, imagina, imaginação sua. Atravessando o rio, eles chegaram a um lindo castelo brilhante. E era possível ouvir música vindo dele. Quando o jovem olhou pela janela, ele viu muitas pessoas dançando. E assim que chegaram no castelo, as princesas começaram a dançar. Pareciam nunca se cansar, dançando a noite toda. E claro, seus sapatos começavam a se desgastar. O jovem, que não se aguentava de fome, decidiu pegar um pedaço de bolo na mesa e começou a comer. E a princesa mais nova viu. Meu bolo tá flutuando como se um homem invisível o estivesse comendo. Ah, imagina! Foi sua imaginação. O jovem, então, tirou a capa sem ninguém perceber. As princesas dançaram até o amanhecer. E então, atravessaram o rio em seus botes, passaram pela floresta, subiram a escada e, finalmente, chegaram no castelo. Mas seus sapatos estavam todos desgastados, como sempre. O jovem estava muito contente por finalmente ter resolvido o mistério dos sapatos. Depois de 1 hora, o rei apareceu. O seu tempo acabou. Você resolveu o mistério dos sapatos? Sim, majestade, eu resolvi. E então ele contou tudo. O rei não conseguia acreditar. Mas quando o jovem mostrou o galho prateado do castelo brilhante, ele viu que falava a verdade. Ele manteve sua promessa
e concedeu-lhe a princesa que quisesse. O jovem, então, disse que queria se casar com a mais nova. E todas as outras princesas ficaram furiosas por terem descoberto seu segredo. Mas o jovem e a jovem princesa se casaram e viveram felizes para sempre. A Princesa da Terra. Em uma terra muito, muito distante, havia um monstro que vivia no meio do deserto. O monstro se alimentava somente de terra fresca, sementes e plantas verdes. Não muito longe do deserto, havia um reino que o monstro não conhecia. Naquele reinado, havia um rei e uma rainha que eram muito tristes, pois não conseguiam ter filhos. Mas uma noite, quando a rainha não conseguia dormir, ela decidiu dar uma caminhada fora do castelo e foi rumo ao deserto. Embora o monstro houvesse notado a presença da rainha, ele não foi perto dela e não a fez mal, porque tudo que ele mais queria era comer toda a terra fresca e plantas verdes que pudesse. E bem naquele momento, uma estrela cadente caiu do céu, deixando um rastro verde lindo. A rainha imediatamente fez um pedido. Tudo que eu queria era ter uma filha para que eu pudesse abraçá-la e cuidá-la com muito amor. E naquele momento, a fada da estrela apareceu diante da rainha. Nossa, você é uma fada! Não consigo acreditar nisso. Sim, rainha, eu ouvi o seu pedido e vim imediatamente te ver. Se você quer ter um filho, deve caminhar pelo deserto por 7 dias e 7 noites. O poder das estrelas irá te surpreender. A rainha, então, partiu sua jornada de 7 dias e 7 noites, assim como a fada da estrela havia dito. E o rei, por sua vez, ficou preocupado com o sumiço da rainha por dias e achou que ela havia se perdido no deserto. Ele estava muito triste. E no final da 7ª noite de caminhada no deserto, a rainha, já muito cansada, ouviu um choro de uma criança e caminhou em direção ao som do choro e viu um pequenino bebê deitado na areia. E imediatamente o pegou em seus braços e retornou para o castelo. Depois de 14 dias fora de casa, o rei ficou muito aliviado e feliz por ver a rainha de volta sã e salva. E a bebê que ela carregava em seus braços o deixou ainda mais feliz. E decidiram que a bebê se chamaria a Princesa da Terra. Anos se passaram e a bebê cresceu, se tornando uma linda menina. E desde criança, o que ela mais gostava de fazer era desenhar na areia. Se ela desenhasse uma borboleta, por exemplo, o desenho se transformava em uma borboleta de verdade, que saía voando em volta dela. Ou se ela desenhasse uma flor, a flor se tornaria real, com um perfume delicioso. A única pessoa que sabia que a princesa tinha esse poder mágico era seu pai, o rei. Mas ele não contava isso a ninguém, para que ninguém a fizesse mal um dia. Um belo dia, quando os camponeses estavam plantando sementes novas, o monstro do deserto imediatamente acordou com um cheiro delicioso, que era de sua comida favorita, terra fresca. E quando começou a pensar nas sementes e plantas verdinhas deliciosas que poderia comer, não resistiu e partiu em direção ao reino. Enquanto isso, os moradores do reino perceberam que o chão estava começando a tremer. Mas o que está acontecendo? Isso é um terremoto? Isso é algo bem pior! Sentindo o chão tremer, o rei e a rainha também correram para fora do palácio. Foi quando viram ao longe um monstro se movendo por baixo da terra e indo em direção ao reino. Oh, não! Achei que ele fosse um mito! Isso é um pesadelo!
O mito se tornou realidade! O rei imediatamente ordenou aos soldados que detessem o monstro. Mas o monstro era tão grande e aterrorizante que muitos dos soldados acharam que seria impossível pará-lo. Então, quando o monstro se aproximou finalmente do reino, pegou um a um dos soldados e os jogou longe para o deserto. Socorro! Socorro! Não! Meus soldados! Minha terra! E então os moradores pararam de cultivar as terras e saíram correndo para salvar suas vidas. E o monstro não parava de comer cada planta verde, cada semente e cada monte de terra fresca que encontrava. Enquanto os camponeses que haviam ficado não sabiam o que fazer de tanto medo que tinham, o rei decidiu sair de seu castelo e usar a sua inteligência. Minha princesa, minha linda filha, fique no palácio com sua mãe. Não quero que se machuque. Não, papai. Eu posso combatê-lo. Eu irei salvar nosso reino e nossa terra. O rei não queria que sua única filha, a princesa do deserto, fosse combater aquele terrível monstro sozinha. Então ele pegou sua espada e foi na frente da princesa combater o monstro que estava acabando com toda a sua terra. Ele tentou impedi-lo, mas não conseguiu. E bem na hora que o monstro estava prestes a pegar o rei e jogá-lo lá no meio do deserto, a princesa não se segurou e desenhou na areia um forte escudo. E magicamente, o escudo de areia virou realidade. Então, a princesa saiu em direção ao monstro, se protegendo com aquele escudo. Mesmo com o terrível monstro jogando areia na princesa, ele não conseguiu impedi-la. Então, a princesa se abaixou e desenhou um grande balde de areia. O balde se tornou realidade e, com o seu poder mágico, a princesa virou o balde e o jogou no monstro do deserto. O balde se encaixou direitinho na cabeça do monstro, que ficou entalado. Agora, o monstro que não conseguia enxergar, cheirar nem comer, não tinha como fazer mal às plantações nem ao reino. E depois, a princesa concentrou todo o seu poder e com sua mão criou um tornado para que levasse o monstro malvado de volta para o deserto, bem longe do reino. O tornado era tão grande e forte que agarrou o monstro em poucos segundos e o levou para bem longe do castelo. Os camponeses e os moradores que observavam tudo ficaram surpresos com o poder da princesa. A princesa estava exausta, pois nunca havia precisado usar tanto seu poder, e seu pai foi correndo atrás dela para dar um abraço. Você salvou nossas vidas, nossa terra, nosso reino! Vida longa, princesa! Daquele dia em diante, a princesa passou a proteger todo o reino com seu poder e coragem. Porque sem terra não há vida. E a princesa sabia disso.